Graça e paz, queridos, boa noite. Vamos iniciar a nossa reunião desta noite, neste que é o primeiro domingo do mês de novembro. Estamos a exatos 61 dias de um novo ano que se aproxima, nos despedindo já de 2020, com todas as suas preocupações, com todas as suas inquietações. 2020 está ficando para trás e vivemos a expectativa já do 2021 se aproximando e também a esperança de seguirmos na dependência, no cuidado extraordinário deste Deus que nos tem alcançado, nos tem sustentado até aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês, na abertura deste culto, um texto da Palavra de Deus, um texto que para mim é extremamente encorajador, para mim é extremamente confortador, até porque revela, manifesta o tanto que somos frágeis, me deixa bem consciente da minha fragilidade e da soberania de Deus e da majestade de Deus. Eu gostaria de convidá-lo à leitura do texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler o verso de número 13. Primeira carta de Paulo aos cristãos na cidade de Corinto, capítulo 10, o verso de número 13, que nos diz o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Para que a possais suportar. Esta é uma orientação do apóstolo a uma igreja que vivia em crise. Havia dentro da igreja de Corinto uma série de dificuldades, especialmente da ordem relacional. Havia uma série de dificuldades que levavam a igreja de Corinto a algumas práticas que Paulo não entendia, e exortando a igreja, fazia com que Corinto estivesse avaliando sua caminhada, dizendo: olha, não deve ser assim, esse não deve ser o comportamento de alguém que conhece a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, não pode ser dessa forma, vocês não podem andar nessa prática, vocês não podem manter esse tipo de comportamento. E quando você olha para a carta de Paulo, quando ele chega aqui no capítulo 10, ele chega com uma carga de recomendações e de orientações à igreja, a fim de que a igreja de Corinto despertasse, a fim de que a igreja de Corinto não olhasse para si mesma como alguém que permaneceria naquela condição, mas entendesse que Deus tinha interesse na igreja, tinha interesse em que a igreja virasse aquela página, entrasse numa nova perspectiva de relacionamento com Ele. Observe isso. Paulo dizendo à mesma igreja de Corinto, aí no capítulo 10, a partir do versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, essas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más. Ou seja, há uma advertência severa e pontual: não andem na prática de coisas más, de comportamentos maus, como eles viveram lá atrás. Olha bem, não vos façais ou não torneis a idolatria, não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito:
o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Há uma consideração aqui que pega por dois ângulos a igreja de Corinto. A igreja de Corinto vivia um relacionamento ilícito entre um membro da igreja e a companheira de seu pai. E Paulo vai pontualmente tratar essa questão, vai ser incisivo: não nos prostituamos. Mas também cabe na consideração da prostituição a história do povo de Israel, que, conhecendo o Deus verdadeiro, passou a servir outros deuses. Deus trata na linguagem da prostituição quando o seu povo, quando os seus servos o abandonam, seguindo outros deuses, o abandonam por uma prática pecaminosa. Vem então o versículo 9: não tentemos o Senhor, como também alguns deles tentaram, e foram mortos pela serpente. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Há uma série de recomendações: não a murmuração, não a provocação do Senhor. E se tem algo que aborrece o Senhor, que soa como provocação, é o comportamento soberbo, é a presunção, é a arrogância, o orgulho. Isso aborrece profunda e tremendamente a Deus. E Paulo vai dizer: não aborreçamos, não tentemos o Senhor, como alguns deles também fizeram. Não nos prostituamos, não nos tornemos idólatras, não continuem com o comportamento que vocês descobriram, entenderam, por conta do amor de Deus que foi manifesto a vocês, que não agrada ao Senhor. Abandonem tudo isso. E aí Paulo, para encerrar essa discussão, para encerrar uma série de pretextos ou desculpas que a igreja de Corinto apresentava, Paulo diz: não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. O que Paulo está dizendo à igreja de Corinto, o que Paulo está pedindo à igreja de Corinto que considere é: este Deus que amou vocês, este Deus que enviou Jesus Cristo, que assumiu e subiu a cruz por vocês, esse Deus é fiel, Ele conhece os limites de vocês. Não vem sobre vós tentação que vós não possais suportar. Entendam isso, entendam isso. Se vocês fazem concessão ao pecado, vocês fazem por livre e espontânea vontade. Não é que Deus agiu de maneira insolente e permitiu que vocês fossem tentados acima do que podiam. Não, o Senhor conhece cada um dos seus, e Ele é fiel, e não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, também dará Ele o escape, para que a possais suportar. Isso significa dizer, inclusive o escape, inclusive o socorro, para que nós não tropecemos, para que nós não caiamos, para que nós não entristeçamos, aborreçamos o Senhor. Inclusive o escape, é Ele quem nos dá, é Ele quem nos assegura, é promessa dEle. Isto
é mais uma das promessas de Deus para mim e para você. Então, atentos a essa palavra, a minha proposta hoje a você é: diga não a qualquer coisa, a qualquer proposta, a qualquer convite, a qualquer conduta que você entende, que você reconhece que pode, de alguma maneira, tirar você do eixo da sua relação com Deus. Diga não. Diga não. Entenda que por providência de Deus, por ação da fidelidade de Deus, você tem, eu tenho, a igreja de Corinto tinha condições de dizer: não vou ceder, não vou continuar nesta prática, nessa conduta, não vou permanecer nesse comportamento. Eu quero agradar ao Senhor e não aborrecê-lo. Eu quero servir somente a Ele, não vou após outros deuses. Eu quero amar ao Senhor intensa e profundamente e não fazer concessões. Eu quero caminhar louvando, honrando, glorificando o nome dEle, sem murmuração, sem queixumes. Os dias são difíceis, mas o Senhor dá o escape, não murmure. O tempo está difícil, mas o Senhor é quem te sustenta, não murmure. Vá em frente, continue honrando, continue louvando, continue engrandecendo o nome do Senhor. Ele providenciará a saída, Ele te apontará o tempo e o lugar exato para você sair, para você escapar, para você sobreviver ao dia difícil, ao tempo difícil. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe durante esse instante que estaremos juntos, esses minutos, essas quase 2 horas que caminharemos juntos aqui, louvando e engrandecendo ao Senhor, no primeiro dia do mês de novembro. Deus nos dará, permitindo Ele, mais 30 dias. Hoje, 1º de novembro, mais 30 dias temos aí, contando hoje, e depois tem 31 dias no mês de dezembro. Permaneça honrando, glorificando a Ele, a despeito de um ano tão nebuloso, de um ano com tantas tensões, preocupações, angústias, interrogações. Continue louvando. Pode ser que o seu escape surja amanhã. Pode ser que a provisão de Deus para você sair de um quadro difícil, tenso, preocupante, venha ainda essa semana. Pode ser que venha no último dia deste ano. Creia somente, creia, dependa dEle, esteja sensível às orientações que Ele tem, o conforto, o alento, o encorajamento que vem da palavra dEle para mim, para o meu e para o seu coração. Vamos louvá-lo? Vamos adorar ao Senhor. Temos 2 canções: Santo, Santo, Santo e Espírito de Deus, venho te adorar. Vamos engrandecer o nome do Senhor com essas 2 músicas nesse instante. Graça e paz, queridos, amém? Louvado seja o nome do Senhor.
É bom adorar o Senhor, é bom expressarmos a nossa alegria, o nosso prazer diante daquele que tem todo o poder sobre nós. E Ele está no meio de nós, cumprindo o seu querer, a sua graça e o seu amor sobre as nossas vidas. Convido você a estar louvando com a gente, declarando que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Aleluia. Declare: Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Ele é digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Ele é digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Vou terminar. Seu nome para sempre. Aleluia. Espírito de Deus, vem te adorar. Grande é a tua majestade neste lugar. Declare ao Senhor. O Espírito dele está no meio de nós, cumprindo o seu querer, sua graça, sua misericórdia sobre as nossas vidas. Aleluia. Oh Deus, te adoramos, Senhor. Declare nesse momento: Espírito de Deus, vem te adorar. Grande é a tua majestade, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida
declarei. Nós vamos compartilhar com vocês algumas informações que são importantes e quero começar por lembrá-los, né, nossos compromissos seguem dentro daquilo que sua igreja tem como uma instituição séria, uma instituição que honra, né, seus compromissos, entendendo que a César o que deve ser dado a César e a Deus o que deve ser devolvido a Deus. E nós temos, mesmo diante de um quadro delicado como este que atravessamos ao longo dos últimos 8 meses, temos cumprido com todos os nossos compromissos. E agora, aproximando-se o final do ano, uma vez mais, alertá-los de que dentro dessa perspectiva, nossos compromissos também devem ser mantidos e serão honrados para a honra e glória do nome do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Essa semana nós recebemos já por parte do escritório de contabilidade da igreja nossos compromissos e responsabilidades para o ano que finda. Inclusive diante do próprio trabalho que o escritório presta à igreja, não só na área contábil, mas também com auxílio jurídico, como eles têm caminhado conosco ao longo dos últimos anos. Somos gratos a Deus por esse trabalho e reconhecemos que efetivamente aplica-se uma vez mais essa verdade bíblica: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E a igreja, e você sabe disso, num tempo como esse, se vê mais uma vez diante do desafio de cumprir suas obrigações. Então, entenda o que vou falar aqui agora. Não deixe de honrar e servir ao Senhor com as tuas primícias. Não deixe. Entenda o que estou dizendo aqui. Reconheça-o. Essa é a orientação bíblica. Reconheça-o em todas as tuas primícias, em tudo que Ele faz chegar às tuas mãos. Nós temos dentro das nossas responsabilidades agora que manter o nosso foco no final do ano com 2 momentos especiais que a igreja estará promovendo a despeito dessa crise que com a pandemia vem se estendendo. E nós não temos tido ensaios do coro, nós não temos tido oportunidade para nos encontrarmos e promovermos, por exemplo, com cuidado, como vínhamos fazendo nos últimos anos, a preparação de um musical de Natal. Não tivemos essa condição. Como também não teremos
uma condição de nos apresentarmos no dia 31 de dezembro, como vínhamos fazendo nos últimos anos, nesse 31 de dezembro de 2020. Mas aguarde, sua igreja está investindo em 2 momentos singulares. Vocês nunca tiveram uma experiência como esta que teremos no dia 25 de dezembro, noite de Natal, e no dia 31 de dezembro, o culto da passagem de ano. 2 momentos excepcionais, separados, para engrandecermos o nome do Senhor como igreja, porque temos chegado até aqui porque Ele nos conduziu, temos chegado até aqui porque Ele nos sustentou, temos chegado até aqui porque seu braço forte nos tem trazido até este momento. E olhamos para trás não com medo, olhamos para trás não com murmuração, olhamos para trás com gratidão, olhamos para trás e dizemos: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Há poucos dias eu conversava com um irmão aqui no estacionamento da igreja, após uma das nossas reuniões, e ele compartilhava conosco: pastor, ore por nós, estamos vivendo um tempo difícil, está acontecendo isso, eu tenho um desafio, diante de uma causa trabalhista, se arrastando durante tanto tempo, e está delicada a situação, estamos caminhando para um desfecho, e há uma preocupação, nos ajude em oração, nos ajude em oração. Depois de 4 semanas, esse irmão voltou a estar comigo e disse: pastor, eu estou vindo aqui agora para agradecer, porque foi deferida a minha causa, foi deferido o meu pedido, eu ganhei o meu processo na justiça. O nosso Deus não dorme, o nosso Deus não está enclausurado por causa dessa pandemia, o nosso Deus não ficou em lockdown, o nosso Deus está agindo e trabalhando, e continua sendo Deus, governando a história. O nosso Deus não está impedido de agir, o nosso Deus continua revelando o seu cuidado e favor, como diz a palavra, para com aqueles que nele esperam, que nele confiam. E o que eu ouvi dos lábios desse irmão, de sua família, foi gratidão. Estamos gratos, porque o Senhor nos honrou. Chegamos ao último bimestre do ano, os últimos 2 meses, e dia 25 de dezembro, celebraremos o Natal como nos está sendo possível celebrar, mas com gratidão, celebraremos a noite de Natal com o coração derramando, transbordando gratidão. Da mesma forma, permitindo Deus, em 31 de dezembro, fecharemos o ano. Se não fizermos aqui o nosso altar de fogo, se não tivermos condição de realizá-lo, Deus nos orientará e faremos algo que marcará as nossas vidas, num tempo que requer atitudes, posturas diferenciadas, onde nós seremos distinguidos, reconhecidos como aqueles que confiam no Senhor. Porque eu aprendo que os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Não há nada de mágico de 31 de dezembro para 1º de janeiro. O extraordinário está no processo de contínuo cuidado, de contínua provisão, de contínuo alento que o Deus ao qual temos servido
nos proporciona, nos concede, não porque Lírio dos Vales, porque você mereça, não porque esta igreja é melhor, você seja melhor do que o seu vizinho, do que sua vizinha, não, é graça de Deus, é favor imerecido sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas. Por isso, prepare-se, por isso, reconheça o Senhor em todas as tuas primícias. Por isso, entenda, o reino é dele, a igreja é dele, nós somos dele, e tudo que temos veio das mãos dele. A outra informação que eu quero divulgar aqui e compartilhar é que a diretoria da igreja deliberou, em sua maioria, pela permanência das nossas reuniões noturnas online. Não teremos reuniões noturnas nos próximos 2 meses, novembro e dezembro. Caminharemos esses 2 meses ainda com o culto presencial aos domingos, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Além disto, dando sequência ao discipulado, dando sequência a algumas classes da escola dominical, dando sequência às nossas conexões feitas durante a semana e o culto de domingo à noite online. Esses 4 momentos permanecem online, permanecem através dos nossos canais da internet. Agora, o culto presencial de domingo, 9 horas da manhã, nós estaremos mantendo, entendendo que Deus está nos conduzindo dessa forma, com cuidado, com critério, com sabedoria, e mostrando a mim e a você, mostrando a quem quer ver, que Ele está no controle. Está no controle. Não sou eu, não é o presidente da República, não é o governador em exercício, é Ele está no controle. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez, e faremos isso com mais uma canção. Há um doce Espírito aqui, enquanto teremos oportunidade de devolver ao Senhor aquilo que somente a Ele pertence, nos dízimos e ofertas, nas primícias, consagrando nessa oportunidade nossas vidas, nossos talentos. Você em casa, você pode fazer isso numa atitude de rendição, de oração, de entrega. Você em casa pode fazer a sua consagração também dos bens, aí na tela do seu televisor, na tela do seu computador, do seu celular. Você tem aí o banco da igreja, a agência, a conta, você tem aí a informação NPJ da igreja, para não haver nenhum equívoco, está tudo aí. Você pode fazer através do aplicativo do seu celular, reconhecendo quem é o teu provedor e devolvendo aquilo que a Ele pertence. Há um doce Espírito aqui.
Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento. Obrigado pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela salvação que o Senhor nos tem dado através do sacrifício de Jesus na cruz. Nós aprendemos, nós reconhecemos que não há outro que possa nos salvar senão Jesus Cristo. Não temos outro Deus a quem buscar senão o Senhor. Por isso expressamos a nossa gratidão, porque Jesus não recusou a cruz, não fugiu da cruz. Ele assumiu a cruz que era nossa e deixou não a cruz, mas o sepulcro vazio. Passou pela cruz, venceu a morte e por conta disto está assegurado a nós, está garantido a nós o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação contigo, Deus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos tem sustentado. Obrigado porque o Senhor nos tem dado o privilégio de desfrutarmos do teu cuidado. Cuidado na saúde, cuidado no trabalho, cuidado na comunhão, cuidado na provisão. Obrigado, Senhor. Estamos aqui para manifestar a nossa gratidão. Dá a cada um de nós essa leitura, dá a cada um de nós essa percepção, esse entendimento de tudo que temos vem das tuas mãos. Tudo que recebemos porque o Senhor, o nosso provedor, tem sido um Deus zeloso, bondoso e misericordioso com o teu povo. Obrigado. Rogamos ao Senhor que o Senhor continue assistindo os teus servos. Em especial, clamamos em favor da família da Mônica, clamamos em favor da tua serva irmã Rose, do teu servo irmão Saulo, clamamos em favor daqueles, ó Deus, que estão enfrentando o desafio de uma enfermidade. Visita, Deus, em especial a Nívia, a mãe do Felipe, sogra da Melissa. Visita, Senhor. Dá, ó Deus, ao Felipe, sua irmã, a Melissa, o conforto, o alento que eles precisam. Faz cessar a dor da dona Nívia. Faz cessar, Senhor. Dá a ela o privilégio de experimentar o conforto de ter seus pecados perdoados em Jesus e a segurança de uma eternidade contigo. Que o teu Espírito Santo trabalhe no coração da dona Nívia de uma maneira sobrenatural. Colocamos diante do teu altar, colocamos diante do Senhor nossas preocupações, nossos anseios. Confiamos ao Senhor os desafios da tua igreja. Confiamos ao Senhor a programação do Natal, a programação do Ano Novo, o retiro de casais, a vida do Catito, da Dagui. Ó Deus, cuida
de cada detalhe que envolve, ó Deus, que está, ó Deus, por trás desses momentos, nos tempos difíceis que vivemos, e que a tua igreja tem experimentado tão de perto a tua boa mão. Continua, Deus, nos dando esse entendimento, essa leitura de que o Senhor governa, o Senhor está assentado num alto e sublime trono. Ninguém, senão o Senhor, pode cuidar de nós. Então trata, Senhor, trata com a tua igreja, conduza cada um desses processos, cada um desses projetos, confirma e coloca a tua mão, Senhor, abençoando, orientando. Dá à tua igreja o privilégio de ver cumpridos nos próximos dias, nos próximos meses, seus compromissos, suas obrigações. Dá à tua igreja esse privilégio. Nós oramos gratos e confiados no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém e amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu quero chamar a sua atenção de uma maneira toda especial para o texto e o contexto da história que envolve a prisão do apóstolo Paulo e de seu companheiro de viagem, Silas. Em especial, porque diante do momento que viveram esses servos do Senhor, eles nos deixam preciosos ensinamentos. Preciosos ensinamentos. O contexto da nossa reflexão está aqui, em Atos 16, do verso 19 ao 34. Mas eu não posso ignorar o que está em Atos 16, do versículo 1 até o 18. Então, nós vamos en passant, nós vamos passar rapidamente pelo contexto que envolve a história do capítulo 16, a partir do verso 1 até o 18. E é bom que você esteja com a sua Bíblia aberta, bem atento, acompanhando esse enredo, porque, na verdade, a história que está do 19 ao 34, ela é diretamente relacionada, ela está diretamente linkada com o que começa lá no capítulo 16, verso 1. Por quê? Porque nós vemos, nós constatamos, nós percebemos que a partir do versículo 1 do capítulo 16, Deus inaugura uma nova página na história da humanidade. Como assim, pastor? Deus starta no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos uma nova história. E eu digo a você, sem nenhum medo de errar, uma nova história a partir da instrumentalidade de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. São os 4 homens envolvidos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo inicia, depois de dar o fechamento na primeira viagem missionária, ele agora inicia sua segunda viagem missionária e caminha nesse projeto com Timóteo,
Lucas e leva também Silas. Observe o seguinte: chegou a Derbe e Listra, e estava ali certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos, sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, olha a viagem aí, já sendo executada, já sendo experimentada, já sendo vivenciada, entregavam-lhes para serem observados os ensinamentos, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém. Ou seja, o apóstolo Paulo sai determinado a ensinar as doutrinas, os ensinamentos, os decretos que lá em Jerusalém, estabelecidos pelo concílio, estabelecido pelos apóstolos reunidos, precisavam nortear a viagem missionária deles. Diz o texto: de sorte que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia cresciam em número. O que é isso? O que é isso? Para um pouco. Deus, valendo-se de ferramentas, de homens que se colocam à disposição dele, se colocam inteiramente a serviço do Senhor, e a partir daí se tornam simplesmente os primeiros missionários cristãos a chegarem no continente europeu. O Evangelho está dando seus primeiros passos na Europa. Escute isso. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra onde? Na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado pela Mísia, desceram até Troade. Agora, preste atenção no que vou dizer. Se aqueles homens, se Paulo, Silas, Timóteo e Lucas não estivessem sensíveis à voz de Deus, se aqueles 4 homens não estivessem com as escutas devidamente apuradas para a orientação de Deus, eles entenderiam o que Deus estava a dizer. Não façam isso, não parem aqui, não preguem aqui. Você já imaginou isso? Deus dizendo: não, aqui vocês não vão pregar, aqui vocês não vão entrar, aqui vocês não vão anunciar o Evangelho. Continuem, passem à frente, cheguem mais à frente. Uma era a intenção do apóstolo Paulo. Era o projeto do apóstolo Paulo. Uma era a carta, aspas, por favor, me entendam, era a carta de navegação de Paulo. Aí vem Deus e diz: esquece, se baseia nessa. É essa a que eu tenho para você. Deixa eu só te lembrar uma coisa. Naqueles dias, os homens não faziam ideia, não tinham noção do que significava, na verdade,
a separação entre os continentes, continente da Ásia, Oceania, Europa, como nós temos hoje. Mas a leitura que hoje nós fazemos, a leitura que hoje nos é proporcionada, é que Deus disse: aqui, agora não, vem para cá. Aqui está a maior demanda, até porque o Império Romano alcançava os dois lados do Mar Egeu. Eles estão navegando pelo Mar Egeu, eles não têm noção do que viria mais tarde a ser o forte, o conquistador continente europeu diante da Ásia. Eles não tinham essa noção, e Deus diz: é aqui que vocês têm que começar. Paulo, esquece, aqui ainda não, para cá. Invista todas as suas forças, invista toda a sua capacidade, aquilo que eu tenho dado a você, a Timóteo, a Silas e a Lucas. Aqui, é aqui que eu quero vocês. E aí o texto diz, preste atenção, o texto diz assim: Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, escute agora o que vou ler, preste muita atenção, bote os seus olhos aí no versículo 10, bote os seus olhos aí, leia comigo. Logo depois dessa visão, procuramos partir, quem? Nós quatro, eu, Timóteo, Silas e Lucas, para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. A nossa conclusão foi a seguinte: não é o que nós queremos, não é da forma que nós queremos, não é onde nós queremos, é da forma que o Senhor quer, é onde o Senhor quer, é da maneira que Ele quer, é isso que deve importar. Concluímos, entendemos e não podíamos resistir. Concluímos, entendemos e em obediência imediatamente partimos para onde o Senhor nos indicara. E aí, logo a seguir, vem o relato da história de uma escrava que tinha, aspas, poderes para adivinhar e que dava grande lucro financeiro ao seu senhor. Uma escrava anônima, ela não tem nome, o texto está aí. E navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles, Itália. Versículo 12, dali para Filipos, a primeira cidade da região da Macedônia, e é uma colônia. Filipos é a mesma Filipos da carta da igreja dos Filipenses. Era naquela ocasião uma das principais cidades, colônias do Império Romano. Filipos era uma cidade próspera, riquíssima, rica por conta da exploração do minério, rica por conta da medicina. A cidade de Filipos se destacava por uma escola de medicina, era próspera. E o Senhor então encaminha Paulo para um centro nervoso, o coloca na cidade que era destaque, era a maior de toda a região da Macedônia, próspera na economia, próspera no minério, na exploração de ouro, próspera na referência da educação, próspera na escola de medicina, próspera, e o Senhor coloca seus homens no epicentro daquela região. Dali o Evangelho se espalharia. Naquele lugar, Paulo encontrou uma mulher
vendedora de púrpura, chamada Lídia, e através dela e de sua família, o evangelho ganhou força, expandiu-se. Naquela região, Paulo enfrentou desafios enormes também. E é aí que eu quero parar um pouco com você e fazer algumas considerações. Nós entendemos facilmente, reconhecemos serena e tranquilamente que o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Quando Paulo e seus companheiros de viagem, missionários com ele, perceberam a orientação de Deus, perceberam a condução que Deus dava àquela viagem, eles não tiveram outra escolha senão obedecer, porque estar no centro da vontade de Deus é estar no melhor lugar do mundo. E ali, diante daquele momento, diante daquele quadro, Paulo passa por uma das suas piores privações. Em obediência ao Senhor, cumprindo o propósito de Deus estabelecido para ele, para seus companheiros de viagem, ele está sendo encarcerado, sendo preso. Depois de libertar aquela jovem do espírito maligno de adivinhação, diz o texto, e agora eu quero ler com você, a partir do versículo 19, diz o texto: vendo os senhores da jovem, ou seja, os proprietários daquela escrava, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, diante do fato que somos romanos. Por que não levaram Silas? Por que não levaram Timóteo e Lucas? Porque eles eram gentios. Timóteo, pai grego, lembra-se disso? Por isso eu comecei a ler lá no início do capítulo 16. Lucas também gentio. Eles pegam aqueles que têm identidade judia e fazem uma acusação grave, fazem uma acusação de que esses dois judeus estão causando turba, estão causando confusão, estão pregando as doutrinas do judaísmo, querendo que nós sigamos a eles e deixemos as práticas romanas. A multidão levantou-se unida, versículo 22, contra eles. E os magistrados, então, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Deixa eu dizer uma coisa a você. Mesmo fazendo valer os propósitos de Deus, cumprindo a vontade de Deus, eu e você estamos sujeitos a dificuldades, estamos sujeitos a perseguições, estamos sujeitos a injúrias, estamos sujeitos a posturas de
covardia, de mentiras, de falso testemunho, mesmo fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não significa que estamos imunizados a situações difíceis, a momentos delicados como esse que Paulo enfrenta. E vou te dizer por quê. Porque este foi o primeiro de 3 açoites que Paulo leva por estar difundindo, pregando o evangelho da graça de Deus. Esse foi o primeiro. Ele sofreu outras 3 surras, outros 3 açoites, outros 2 açoites, melhor dizendo. Na sua carta aos Coríntios, na segunda carta, lá no capítulo 11, se você puder, por favor, abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 11. Olha o que diz os versículos 23, 24 e 25. Olha a narrativa do apóstolo. 2 Coríntios, capítulo 11, 23, 24 e 25, assim nós lemos. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, olha agora, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, 3 vezes, olha o que acabei de dizer, 3 vezes fui açoitado com varas. Obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus. Talvez você diga assim: ah, pastor, eu tenho feito o meu melhor para Deus, mas como tem sido difícil a minha vida. Ah, pastor, eu tenho obedecido a Deus, tenho buscado cumprir a vontade dEle, tenho buscado viver em obediência a Ele, tenho buscado honrá-lo, tenho buscado servi-lo da melhor maneira possível, mas tenho sofrido perseguição no meu trabalho, mas tenho sido provocado em minha casa, mas tenho sido alvo de deboche, mas já sofri calúnia, tudo por causa do nome de Jesus. Tenho passado por coisas hoje que antes de servir a Cristo nunca passei. O apóstolo Paulo está no centro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo rasgou a sua carta, aquilo que ele pensava ser efetivamente o projeto de Deus, mas era dele, ele rasgou, e Deus chega e dá a ele uma nova carta. É por aqui, é para esse lugar que eu quero que você vá. E agora, preso, com as suas roupas rasgadas, recebe uma surra com varas nas costas, costas marcadas, costas rasgadas, costas sangrando. Tudo por quê? Porque decidiu obedecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele não foi o primeiro, não foi o último. Deixa eu te dizer uma coisa. O príncipe dos profetas, Isaías, homem de Deus, homem que chegou diante do Senhor depois de perceber a glória de Deus, depois de perceber num tempo de dor o poder e a majestade de Deus, ele se rende e diz: eis-me aqui, usa-me a mim. Depois de questionado, interrogado por Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías se dobra diante do Senhor e diz: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. O príncipe dos profetas é cerrado ao meio, é cortado ao meio. Por quê? Porque decidiu obedecer.
Quer que eu te diga mais uma coisa? Tiago é morto ao fio da espada. Os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos apontam a morte de Tiago. Por quê? Porque entendeu que devia obedecer, estar no centro da vontade de Deus. Quer que eu te diga mais uma coisa? Paulo, esse Paulo aqui, que recebe esses açoites, é imolado, é decapitado. Por quê? Porque entendeu que tinha que obedecer e fazer valer a vontade de Deus para a sua vida. Não foi porque ele chegou e disse: olha, por favor, prestem minha atenção, eu tenho uma notícia boa para vocês, eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês, aceitem a Jesus, porque a vida de vocês vai ser um mar de rosas. A vida de vocês vai ser só de vitórias, só de conquistas, só de superações. Ninguém vai ficar doente, ninguém vai conhecer o desemprego, ninguém vai ter dificuldades. Não, não, vem para Jesus e tudo será um mar de rosas. Não. Pedro, por entender que o centro da vontade de Deus era o melhor lugar para estar, morre crucificado. E diz a história, o relato da história, que quando estava sendo crucificado, ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Que eu seja crucificado então de cabeça para baixo. Meu irmão, foi Daniel na cova dos leões, foi João Batista que teve a sua cabeça servida numa bandeja, num baile, numa grande festa. Foi Jeremias jogado num fosso, num poço de lamas. E você acha que foi? Por quê? Todos eles enfrentaram esses desafios porque tinham uma mensagem: arrependam-se dos seus pecados, venham a Jesus. Arrependam-se, venham a Jesus. No mundo tereis aflições, mas venham para Jesus, caminhem com Ele. Essa era a mensagem. Paulo estava ali, depois de libertar aquela mulher, aquela jovem, de um espírito maligno, estava ali, recebendo açoites, sendo lançado num cárcere, e com uma recomendação. A recomendação era a seguinte: eles são de alta periculosidade. O cárcere naqueles dias era dividido em 2 estágios, em 2 segmentos. Havia um primeiro estágio que ficavam os presos que gozavam de uma certa liberdade, que tinham condições de transitar, de sair de um lugar para outro, de se deslocar sob vigia sim, sob guarda sim, estavam presos sim, mas com aspas, alguma liberdade. Mas havia um outro estágio nos cárceres daqueles dias, sabe qual era? Era um lugar ainda mais fundo, era como se fosse um porão, um lugar que cheirava mal, que não tinha luz do sol, um lugar que tinha muita umidade. E a recomendação foi exatamente esta: coloquem esses homens no cárcere inferior, coloque esses homens junto daqueles que são os mais perigosos, sob tua custódia. E mais, escute,
E mais, prenda-lhes os pés no tronco. Eles não podem se mexer. Sabe como era essa prisão? Os pés dos presos ficavam travados e havia uma madeira que calçava cada um dos pés na altura da canela, e eles ficavam naquela posição o tempo todo, presos às correntes no tronco. Escuta, vem comigo, olha o texto, versículo 24, ordem dada, ordem cumprida, ordem dada, ordem cumprida. Agora, preste atenção nisto, perto da meia-noite, Paulo e Silas, o que faziam? Oravam e cantavam hinos a Deus. Perto da meia-noite, com as costas sangrando, com dores pelo corpo, perto da meia-noite, presos a um tronco com os pés amarrados nele com correntes, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Não blasfemavam, não murmuravam, não choravam suas dores, não eram gemidos de reclamação, de murmuração, não eram gritos por justiça. Perto da meia-noite, esses dois homens estão orando e louvando a Deus. E eu me atrevo a dizer, sem nenhum medo de errar, eles não estavam orando para que acontecesse um terremoto. Eles não estavam orando pedindo vingança contra aqueles homens. Eles não estavam orando pedindo para que Deus derramasse sua ira sobre aquele lugar. Não, eu entendo que Paulo e Silas estão concordando numa oração só. Deus tenha misericórdia deles, Deus tenha compaixão deles, Deus age de forma sobrenatural para que eles entendam e conheçam o teu amor. Deus, sustenta-nos. Não há isto para que eu e você suspeitemos, imaginemos que esses homens estavam ali orando, pedindo que Deus derramasse sua ira naquele lugar. Não há margem para isso. O texto é simples. Lucas foi perfeito na sua observação. Lucas diz assim, perto da meia-noite. Ele poderia escrever, nossos irmãos Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Escuta, preste atenção. Esses homens estão com as costas sangrando. Esses homens foram acusados injustamente. Esses homens estão presos porque proporcionaram a alguém a liberdade de um jugo maligno e satânico. Esses homens estão presos depois de levarem uma surra no lugar mais fétido e escuro daquele cárcere. E ainda assim, esses homens encontram condições, e ainda assim, esses homens reúnem forças para levantarem suas vozes em oração e em louvor. Sabe o que isso quer dizer? Estão ali Paulo e Silas, traduzindo numa palavra, adorando a Deus. Adorando a Deus.
penso que na memória deles vem com muita facilidade as palavras de Jesus: bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem toda sorte de mal contra vós, assim perseguiram os profetas. E Paulo está se lembrando de Jeremias, está se lembrando de Isaías. Paulo está se lembrando de homens de Deus ao longo da história, de Daniel na cova dos leões, de Neemias. Paulo está se lembrando junto com seu parceiro Silas e adorando a Deus. Ora você agora, Silas, vamos adorar ao Senhor, e canta um hino. Ora você agora, Paulo, e vamos adorar ao Senhor, e canta mais um hino. E o tempo está passando, e eles orando e louvando a Deus. E diz o texto: os outros presos os escutavam. Sabe o que isso ensina a mim e a você? Eles estão adorando a Deus num outro patamar. Você entende o que estou dizendo? Eles estão adorando a Deus a nível de exercerem influência e testemunho. Eles estão adorando a Deus, e a oração e a adoração e o louvor que esses homens oferecem a Deus impacta aqueles homens, alcança aqueles prisioneiros, fala ao coração, à alma daqueles homens que ali estavam. Paulo e Silas, presos, encarcerados, depois de uma surra, atados, amarrados, as correntes num tronco. De onde vem isso, Senhor? De onde vem forças para seguirem orando, louvando, adorando a Ti? De onde vem? Vem de um Deus que não abandona os que nele esperam. Vem de um Deus que cuida de cada detalhe daqueles que confiam nele. Estão ali 2 homens, 2 servos, 2 missionários, em obediência a Deus, adorando ao verdadeiro Deus, adorando com força de testemunho, adorando de uma maneira tal que a devoção, que o compromisso, que a responsabilidade que eles demonstram ter com este Deus invade o peito de todos os presos que ali estavam de uma maneira sobrenatural. Diz o texto: de repente, eles não pediram, de repente, eles não oravam por isto, mas de repente, eis que mais que de repente, no meio da oração, diante dos louvores, algo extraordinário acontece. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. E quando esses alicerces se movem, todas as portas, todos os ferrolhos se rompem, todas as correntes se partem, todos os grilhões são quebrados. E os presos soltos, prontos para escaparem, em meio aos destroços, em meio à bagunça que ficou depois do terremoto, todos poderiam escapar. O carcereiro acorda e se depara com as portas das cadeias abertas. Ele puxa da espada, porque
entendia que os presos que estavam sob sua custódia tinham fugido e ele pagaria com a própria vida. Então ele decide, ele mesmo, tirar a vida dele, crendo que todos os prisioneiros dos quais ele deveria prestar conta tinham fugido. Ele então ameaça, desembanha a espada para matar-se, e então houve um grito: ai, que dor! Por favor, me ajudem! Alguém me tira daqui! Preciso de um advogado! Alguém, por favor, avise meus amigos, faça contato com fulano. Não foi esse o grito, não foi esse o brado. O grito foi: não faças isso! Não te faças nenhum mal. Estamos todos aqui. Uau! Ninguém foi embora. A reunião está muito boa. O louvor está tremendo. Ninguém saiu. Ninguém quis deixar esse lugar. Ninguém tinha um lugar melhor para ir do que permanecer aqui nessa reunião e ver a maneira extraordinária como Deus está agindo. Deus pode agir no meio da sua dor. Deus pode agir nos nossos dias mais difíceis. Deus tem poder e autoridade para agir da maneira que Ele quiser, ainda que você esteja num cárcere, subjugado por uma enfermidade, preso a um leito de hospital. Deus é Deus, Ele pode agir, Ele tem poder e autoridade para agir. Paulo grita. A única coisa que interrompeu o louvor e a adoração de Paulo e Silas foi perceber que aquele homem estava prestes a tirar a própria vida, e ele diz: não te faças nenhum mal, não te precipites em nada, pode contar, estamos todos nós aqui. Ninguém aqui tinha um lugar melhor para estar hoje do que neste lugar. É uma prisão? É. Estamos algemados? Estamos. Está doendo a surra que levamos? Está. Mas está no centro da vontade de Deus, é o melhor lugar do mundo. A sua dor não é o bastante para conter o poder de Deus. A sua angústia, a sua preocupação, os seus anseios, os seus medos, a injustiça que você tem sofrido, a perseguição, a ameaça que você tem enfrentado, não pode ser o bastante para interromper, para impedir, para conter o mover e o agir de Deus. Creia nisto. Daniel estava na cova cercado por leões, mas ele continuou adorando e louvando ao Deus que o sustentaria e fecharia a boca de cada um daqueles famintos animais. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam numa fornalha, jogados numa fornalha, em altíssima temperatura, insuportável temperatura, que fora capaz de consumir os homens que levavam Sadraque, Mesaque e Abidnego à fornalha. Mas sabe, a temperatura da fornalha não calou os lábios daqueles homens. Não foram 3 homens? Perguntou o rei. Não foram 3 homens que nós jogamos lá? Algo estranho.
há algo estranho. Eu vejo 4. Por favor, alguém chegue aqui. Tem mais um lá dentro. Quem entrou? Você quer saber quem entrou? O Deus vivo que não abandona os seus homens, suas mulheres. O Deus vivo que ampara e guarda os que nele esperam. O Deus vivo entrou na fornalha com eles. Ei, Paulo, Silas, eu estou aqui. Continuem com essa reunião. O que abalou essas estruturas foi a sinceridade da sua adoração, Paulo. O que abalou a estrutura dessa prisão foi a sinceridade do seu coração, Silas. Continuem louvando, continuem clamando, orando a mim. E diz a palavra, o carcereiro, quando ouviu Paulo dizer, não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Ele pede luz, alguém acenda uma luz, e ele chega próximo e trêmulo, coloca-se diante de Paulo e Silas, prostrado. O impacto das orações, o impacto da música que talvez fizera aquele homem adormecer, dá àquele homem a dimensão do Deus a quem Paulo e Silas estavam a servir. Versículo 30. Ele então os tirou para fora, dizendo, senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Senhores, essa pergunta, ela tem um duplo sentido. Senhores, e agora o que vai ser de mim? Senhores, e agora? Como eu vou escapar da ira daqueles que estão acima de mim? Mas também tem o sentido, senhores, o que foi isso? Senhores, o que aconteceu? Senhores, o que está por trás dessa situação? E Paulo, com toda a sabedoria, e Silas, com toda a sabedoria, respondem para ele, crê no Senhor Jesus, e não somente você, mas a sua casa também será salva. Só tem uma saída, creia em Jesus. Só há uma resposta, ela é Jesus. Só tem uma porta, ela é Jesus. Creia nele e você será salvo, e toda a tua casa. Versículo 32, agora eles completam a obra, e então pregaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da sua casa. E o carcereiro então os tomou consigo naquela mesma noite, versículo 33, lavou-lhes os vergões, e então foi batizado, ele e todos os seus. E o carcereiro levou os prisioneiros para a sua casa. O carcereiro levou aqueles homens que por ordem das autoridades tinham sido postos como de alta periculosidade no pior lugar da prisão. Aqueles homens agora estão à mesa, sentados à mesa, junto da esposa, dos filhos, da família, dos servos do carcereiro. E diz o versículo 34, levou-os à sua casa, pôs-lhes à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa.
que é isso, pastor? O que é isso? Você quer que eu diga o que é isso? São as vias, as maneiras que Deus em sua soberania tem para agir quando encontra alguém que diz: eis-me aqui, Senhor. São as vias e as maneiras sobrenaturais, às vezes incompreendidas, é verdade, às vezes ditas e taxadas por nós como injustas, é verdade, às vezes tidas por nós como se Deus estivesse distante, ausente e nos abandonado à própria sorte, é verdade, mas são vias através das quais Deus se revela soberanamente Deus. Não foi só uma menina liberta do poder de Satanás, não foi só uma moça que foi liberta e por conta daquela liberdade dada a ela através do nome de Jesus, as algemas do diabo, daquele espírito de adivinhação foram rompidas. Não foi apenas ela, foi o carcereiro, foi a família do carcereiro, foram os outros presos que estavam ali, juntos de Paulo e Silas, e viram Deus agir. A despeito de toda a sua dificuldade, a despeito dos seus dias difíceis, das injustiças que você tem sofrido, a despeito da perseguição, da injúria, do falso testemunho, como eles sofreram, e por conta disso foram lançados naquela prisão, a despeito da surra, dos vergões, a despeito das correntes e do tronco onde estavam agarrados, aqueles homens estavam em obediência a Deus, no centro da vontade dEle, e Deus os visitou, e Deus os honrou, e Deus fez prevalecer sua vontade, e o Evangelho, a força do Evangelho ganhou propulsão, ganhou ainda mais força naquele lugar. Sabe por quê? Porque mesmo em meio ao sofrimento, mesmo diante das dificuldades, aqueles homens disseram: eu sei que Deus está no controle. Eu quero compartilhar com você um slide. Por favor, Lucas, joga para a gente esse primeiro slide. Olha o que diz esse slide. A dor sempre te leva a dois caminhos. Ou ela te destrói, ou ela te faz mais forte. Há só dois caminhos para os dias difíceis. Ou ele te consome, te destrói, ou ele fortalece você. Paulo e Silas saem fortalecidos, sem murmurar. Paulo e Silas saem fortalecidos, sem reclamar, sem brigar com Deus e chamar Deus de injusto, de perverso. Afinal de contas, Deus, eu estava fazendo a tua vontade e o Senhor permitiu isso. Uau! Paulo e Silas saem honrados. Diz o texto que diante daquele quadro, quando o carcereiro anunciou a Paulo
que ele poderia sair, que ele estava solto, porque os magistrados mandaram soltar, ele diz: opa, não será assim. Vocês nos açoitaram publicamente, sem que fôssemos condenados, sendo nós cidadãos romanos, numa prisão nos lançaram, não será assim. Versículo 37, venham eles mesmos, e então nos soltem e nos tirem daqui. E diz o texto, só para você ter ideia desta verdade, diz o texto: e vindo eles, os magistrados, versículo 39, pediram-lhes desculpas, e tirando-os para fora, rogaram que deixassem a cidade. A dor sempre te leva a dois caminhos: ou ela te destrói, ou ela te faz mais forte. Com a atitude e a postura da adoração que Paulo e Silas escolheram, o Senhor os tirou fortalecidos daquele cenário. Há um outro slide que eu quero dividir com você. Por favor, Lucas. Essa frase é de Martinho Lutero, e ela é perfeita para o tempo que vivemos, para os dias que vivemos, para um evangelho banalizado como temos hoje. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. A verdade a qualquer preço. O que aconteceu aqui? Essa mulher estava possessa de um espírito maligno. Sim, mas o que aconteceu? O que aconteceu é que ela agora está liberta. Não, mas os seus donos, os proprietários dessa escrava, estão agora sem lucro. Não conseguem mais auferir dinheiro, porque eles ganhavam com a adivinhação dela. A paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Sabe qual era a verdade? Versículo 18 do capítulo 16 de Atos. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito maligno: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora, ele saiu. A paz, se possível, a verdade a qualquer preço. É o evangelho, é a verdade que liberta. Não. Agora eles precisam vir aqui e pedir desculpas pelo que fizeram a nós. Quero concluir com uma última frase. Agostinho deixou para a gente essa reflexão, por favor. Ele podia ter descido da cruz. Sim, eu e você sabemos disso. Foi provocado. Um dos ladrões disse: você não é o Cristo? Desce. Sai daí, tira a gente daqui também. Ele podia ter descido da cruz, mas preferiu levantar-se do túmulo. Ele encarou a cruz, ele encarou a dor que era minha, a humilhação que era minha e sua, a vergonha que era minha e sua. Ele encarou a cruz, ele não se acovardou, ele tomou o nosso lugar para deixar o túmulo vazio e garantir a mim e a você a reconciliação com um Deus que não esquece, que não abandona os que são dele. O profeta Isaías, eu vou ler o texto e nós vamos orar. O profeta Isaías, quase 750 anos antes de Jesus nascer, disse: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre?
Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Vê, nas palmas das minhas mãos te gravei. Vê, os teus muros estão continuamente na minha presença. É Deus dizendo: eu não me esqueci de vocês, eu não me esqueci. Paulo, Silas, coragem, fiquem firmes, eu não me esqueci de vocês. Jeremias, fique firme, eu não me esqueci de você. Daniel, aguente firme, vai passar, eu não me esqueci de você. Isaías, permaneça firme, não volte atrás, não hesite. Mas Senhor, estão me cerrando ao meio, não hesite, não volte atrás, eu não me esqueci de você, você está gravado na palma das minhas mãos. Tiago, Pedro, João, eu não me esqueci de vocês. Você não está sozinho, João, nesta ilha. Você não está abandonado, João, nesta ilha. Eu estou com você. Meu querido irmão, minha irmã, fique firme, aguente firme. Aguente firme. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você não está desamparado. Nós não estamos sozinhos. Ele está atento ao meu e ao seu louvor. Ele está com seus ouvidos inclinados às nossas orações. Adore o Senhor, continue adorando. Está difícil, pastor, de suportar, continue adorando. Dói muito, pastor, continue adorando. Meus cabelos caíram, pastor, continue adorando. Minha filha foi embora, pastor, continue adorando. Continue adorando. Fui mandado embora, fui dispensado, pastor, continue adorando. Continue, persevere. Reconheça-o em todos os teus caminhos, nos dias bons e nos dias difíceis, na fartura ou na dificuldade. Reconheça-o, aguente firme. Deus está trabalhando, Ele vai agir. Você vai testemunhar isso. Influencie as pessoas à sua volta com a sua conduta de adorador, com a sua postura de adorador. Influencie. Pense que você tem que impactar a vida das pessoas à sua volta, fazendo diferença. Ele vai agir. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado por essa porção especial da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo agora visite cada lar, cada família, cada homem, cada mulher, cada servo Teu. Em especial, Senhor, aqueles que porventura estejam vivendo momentos difíceis, dias turbulentos, momentos de crise, de preocupação, de insegurança, de angústia. Senhor, visita-os, fortaleça-os. Que eles permaneçam firmes, que eles perseverem e que o Senhor os auxilie, os socorra, que o Senhor entre com provisão do alto, a fim de que eles sejam honrados, a fim de que eles sejam reconhecidos pelos que estão à volta como servos do Deus Altíssimo, servos do poderoso Deus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana feliz na presença dEle. Amanhã é feriado, 2 de novembro. É chamado o Dia dos Mortos. Aproveite esse tempo. Fale do amor de Deus. Leve alguém a conhecer a vida que só Jesus pode dar. Vida tem quem conhece a Jesus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois tu sabes tudo e não há nada que tu não saibas, ó Senhor. Senhor, tu és onipresente, pois tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és merecedor, ó Senhor.
ajude a lutar contra todo o mal que vem nos assolar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és merecedor.